No programa de hoje nós vamos conversar novamente sobre a questão da água em Governador Valadares, depois da tragédia de Mariana, tudo que o Governador Valadares viveu e ainda está vivenciando. Eu estou recebendo e conversando no programa de hoje com o advogado que também foi defensor público em Governador Valadares e procurador do município, o advogado Valdo Bonifácio. Primeiro, obrigado pela sua participação aqui. Eu queria começar já perguntando o seguinte: o direito do valadarense foi infringido em qual situação nesse momento? O direito foi infringido? Ele foi infringido. Como que a gente pode falar isso? Pode afirmar que dos danos morais. Por que danos morais? Os danos morais se caracteriza pela dor, sofrimento, humilhação, necessidade. Então vamos dizer, o que é a dor? A perda do rio, o estrago que houve no rio. Né? Um estrago enorme, morreram vários peixes, enfim, a fauna, foi um ataque geral. Então isso aí eu estou falando. Um dos primeiros itens, a dor, sofrimento, humilhação, ficar na fila para pegar água, 1 hora, 2 horas, 3 horas na fila, isso é dano moral, né? É necessidade, o ser humano não vive sem a água é essencial para todo e qualquer ser humano. Então, além desses desabores que tivemos, todos esses contratempos, comprar água, o preço de um galão de água que dobrou, a água dobrou de preço, a água e galão vendido a 20, 30 reais, eu sei casos até de 40 reais que chegaram a pedir num galão de água, os banhos que as pessoas ficaram sem tomar, e água que faltou na cidade, porque houve uma escassez, as pessoas teve uma corrida gigante à procura de água na cidade. Isso tudo aí significa que a pessoa ela foi prejudicada. Toda a população foi prejudicada, não tem como não dizer. Como que funciona um processo desse legalmente na justiça, doutor Valdo? Você tem que entrar alegando que você requer o direito, o dano moral. Ou seja, por que você fala assim, Valdo, por que não o dano material? O dano material é mais para aqueles que moram lá em Mariana. Ou seja, que perderam casa, um armazém, vou dando um exemplo qualquer. Então aí se tem o bem, a casa dele, então os móveis, então tem danos materiais aí. Perdeu a casa caiu, perdeu os móveis, perdeu tudo, como aconteceu lá com um grande número de famílias, perderam tudo. Dano material no que diz respeito a essas perdas aí materiais. O dano moral. Agora, Valadares, aí você entra com o dano indireto. Os pescadores do Vale do Rio Doce, igual os pescadores lá, como eu entrei em Conselheiro Pena, eu já entrei com danos morais e não entrei com material lá em Conselheiro Pena. Por quê? Lá eles já estão pagando, a Samarco já está pagando dano material, ou seja, uma pensão, uma ajuda, um auxílio. Esse auxílio é o dano material. Agora, e o moral? O moral ele precisa ser pago também. Eu brinco que esses dois danos são siameses, são juntos, eles andam juntos, são siameses, eu uso falar. Dano material acompanha o dano moral, 99%. Geral. Deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, no prédio onde eu moro, nós tivemos que comprar um caminhão-pipa de água, né? Isso houve um gasto para o condomínio que não estava previsto. Obviamente tem nota disso tudo. Isso é um dano material. Um dano material. Isso é mais difícil, tem que ser ressarcido. Como que é o processo para um dano específico como esse, de alguma instituição também? Vai ter o dano moral e requerer também o pagamento dessas notas fiscais. Essas notas de água, de caixa d'água, enfim, poços artesianos que foram feitos corridas também. Aí, muita gente furando, os poços artesianos, né? Tudo isso tem nota fiscal. Tendo nota fiscal, você entra pedindo dano moral. O dano moral nunca se foge dele. Tem que pedir em todos os casos. Em todos os casos, aí envolve o dano moral. Mais o ressarcimento das caixas d'água, da perfuração de poços artesianos, dos caminhões-pipas. O próprio promotor de justiça mesmo alega que vai pedir dano moral. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Vamos parar rapidamente para o intervalo. No próximo bloco nós voltamos, então, falando aí a respeito dessas questões legais envolvendo o Rio Doce, a Samarco e o direito direto do cidadão de Governador Valadares. Nós voltamos em instantes.